Boa noite. Hoje vamos conversar com a psicóloga, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e compulsão alimentar, tá? Vamos chegando, deixa eu só esperar a galera chegar pra gente poder começar, tá ok? Simbora. Boa noite. Boa noite. Vambora que vai começar a live, hein? Vambora. Drica, Juliana, Sônia, Karen, simbora. Fabiana, Mari, simbora, hein? Eu não tô bem, graças a Deus. Josiane, simbora, hein? Boa noite, Rafaela, Nanda, Nani. E aí, como é que vocês estão, hein? Não desista, tá, Gabi? Fica aqui na live hoje, tá? Você vai escutar o que a psicóloga tem para falar hoje, então não desiste. Respira fundo, calma, vamos junto, tá? Estamos apenas vamos fazer hoje o terceiro dia, tá? Então respira fundo, escuta hoje o que a psicóloga tem para falar, beleza? Simbora, hein? Rúbia, Leileane, Karina, boa noite. Mila, simbora. Que você. Obrigado, Juliana. Tamo junto. Na primeira semana é assim mesmo, tá? Primeira semana é bem dolorida mesmo, mas depois melhora, beleza? Vamos junto, hein? Eufigênia, simbora. Deixa eu ver se Maíla já está na live pra gente poder estar chamando ela e começar a nossa live, tá certo? Obrigado, tamo junto, hein? Você vai sim sair, tá? Fica na live, escuta o que a psicóloga tem pra falar, escuta quais são os hormônios que o exercício físico libera no nosso corpo, que isso vai ajudar bastante, beleza? Michele, obrigado, tamo junto. Maíla, se tiver na live, solicita aqui pra gente poder começar, beleza? E a minha vida, você estava fora do radar. Yeah. Baby, você. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem, né? Deixa só a Maíla aparecer aqui pra gente fazer a solicitação pra gente começar. Beleza? Oi, Raquel. Cris, tudo bem? Por que você... Nunca fiz aula, quero muito fazer, primeira vez. Então vambora, hein? Hoje tem treino, hoje é um treino de cardio, seca a pochete. Estou muito gorda, não consigo fazer exercício. Tem sim, tá? Hoje eu vou estar explicando na forma adaptada mais uma vez. Expliquei na primeira aula, expliquei na segunda e explico na terceira, sem problema nenhum. Tá ok? Simbora, que você consegue. Olá, quanto tempo? Tudo bom? Simbora, tá? Lili, Maju, Morena, Joyce, suas coxas. Vamos junto, hein? Agacha que cresce, simbora. Quero pernão. Tamo junto, Nanda. Às 19h07 o treino, tá certo? No início dói mesmo um pouquinho, mas é só a primeira semana, tá? Não desiste por causa dessa dor. Essa dor é super normal, tá ok? Obrigado, tamo junto, Correia. Oi, Ares. Você faz academia ou tudo isso é só hitbox? Minhas pernas é só hitbox, tá? Não malho. Só hitbox, não faço academia não, só hitbox. Só agachando hitbox. Obrigado, tamo junto, Di. Noêmia. Vambora. Só esperar a Maíla aqui. Maíla, se tiver na live, solicita aí pra mim poder tá adicionando e a gente troca esse papo. Se vocês têm alguma dúvida para fazer a psicóloga, tem uma interrogação aqui embaixo, ó. Tá? Então, clica nessa interrogação, você digita a sua pergunta e logo mais eu vou estar abrindo para ela responder,
um momento de pergunta. E aí ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Solicita a live aí pra gente começar. Vou chamar. Simbora. Dani, tudo bem? Bora, Ivone. Alagoas, um beijo. Vambora, hein? Melhorei 100% a ansiedade e depressão depois dos seus vídeos. Obrigado, tamo junto, Rafaela. Oi, Maíla. Boa noite. Olá, Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir? tô sim. Pronto. Gente, Maíla Barbosa é a psicóloga, ela vai estar acompanhando a gente dentro do desafio Natal Mais Magra. E hoje vai conversar um pouquinho com vocês questão de ansiedade e compulsão alimentar, tá? Então, como eu estava explicando para vocês mais cedo, tem a caixinha aqui de pergunta, uma interrogação aqui embaixo, tá? Deixa a sua pergunta aí que mais para frente a gente vai estar abrindo a live para responder vocês, tá ok? Maíla, se apresente aí para a galera e pode ficar à vontade. Hum. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse bate-papo, né? Eu sou psicóloga Maíra Barbosa, eu trabalho em atendimento clínico e também faço processo seletivo. Estou aqui para conversar com vocês sobre o assunto que é compulsão alimentar e ansiedade, que é uma coisa muito comum hoje dentro da nossa realidade do dia a dia. Desculpem, é um transtorno muito comum e a importância da atividade física, que é algo que nós, psicólogos, né, que trabalhamos na área, sempre recomendamos. A importância de executar e realizar a atividade física para auxiliar nesse processo, que é o processo de conseguir controlar essa ansiedade. Então, dentro desse mecanismo, né, de crise de ansiedade, compulsão alimentar, nós trabalhamos um serviço multidisciplinar. Um trabalho só psicoterapia, mas também precisamos de outros profissionais que acabam nos auxiliando no acompanhamento, no desenvolvimento de vocês. Então, por isso que é muito importante, né, falar sobre a importância da atividade física, as pessoas entenderem que a atividade física não é só uma questão de estética, assim, mas sim faz parte da nossa necessidade humana e entender que o corpo é uma máquina, né? E essa máquina ela precisa sempre de manutenção. Então, vocês aproveitam o momento para tirar a dúvida de vocês, perguntarem o que quiserem. Até aquela coisa que você acha que é bem fútil, que não é interessante, mas esse é o momento de você tirar a dúvida, desconstruir aquela coisa que você já tinha construído sobre o que é atividade física e como ela interfere na questão emocional. Porque tem muita gente que acaba não entendendo isso. Então, esse é o momento aqui para que vocês possam perguntar e aí eu vou explicar dentro daquilo que eu conheço, dentro do meu conhecimento, certo? E aí, Moisés? Posso dar Show! continuidade ou você quer complementar em alguma coisa? Pode sim, tá? Então, galera, já sabe, fiquem à vontade e perguntem o que quiser, tá? Sobre ansiedade e compulsão alimentar. Pode dar continuidade. Então, vamos falar sobre compulsão alimentar, primeiramente. A compulsão alimentar é um transtorno muito comum, né? Dentro dos transtornos alimentares, nós temos a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar, que são os três mais conhecidos na nossa realidade hoje. A anorexia está se tornando muito comum aqui no Brasil, há alguns anos, né? Eles estão num processo muito comum. Era muito comum nos Estados Unidos, né? Ouvia-se muito, e nos Estados Unidos tinha as pessoas que sofriam desse processo de anorexia, não era muito conhecido aqui no Brasil. Mas com o passar de alguns anos, ele está se tornando muito conhecido. O quadro predominante desse transtorno de anorexia, infelizmente, são as mulheres, é um dos quadros predominantes dentro do Brasil. E por ser algo que no Brasil não funcionava bem, nós víamos só em filmes ou notícias nos jornais, né? A pessoa morreu com anorexia, né? Não era algo tão conhecido ou que não vinha tanto, trazia tanto como conhecimento no nosso dia a dia. Mas, infelizmente, é um transtorno que é muito comum e pós-pandemia se tornou muito comum, que é aquela visão distorcida de si. O anorexo, que é o transtorno de anorexia. A pessoa ela é magra, muito magra, mas ela não consegue se ver daquela forma, ela sempre se vê mais gorda. E aí ela entra no processo de desnutrição, que é algo muito comum, porque ela não come porque está se sentindo gorda, ela não tem coragem, muitas vezes, quando ela chega no determinado estado do processo da anorexia, ela já não se olha no espelho. Tudo que ela vai comer é pesado, porque ela não quer ganhar nenhuma caloria. E o quadro predominante na faixa etária de
14, 15 anos, até os 30 anos, que é um quadro em que nós mulheres desencadeamos esse processo de anorexia, porque é mais comum nas mulheres. Então, aquela visão distorcida, ou também o ciclo onde nós vivenciamos, que é o ambiente, né? Aquela conversa assim, você precisa emagrecer, você está muito gordo, acaba gerando um trauma na adolescente. E ela só se vê sempre gorda, 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 gorda. A questão do bullying na escola também é muito comum, interfere e gera um trauma. E essa adolescente, essa adulta se torna uma pessoa anorexa. Ela come, muitas vezes não come o suficiente para manter o seu corpo, né? Porque tudo dela é muito milimetramente pesado. Vou aumentar aqui o som. Tudo dela é minimamente pesado. Por quê? Porque a questão dela está sempre não engordar. Ela não come o suficiente para manter nós, todo mundo tem sua altura e peso. E calculamos IMC. E é importante nós termos uma alimentação de acordo com isso. E o que acontece? Pessoas que têm no quadro de anorexia, elas não comem de acordo com o necessário. Qualquer aumento de peso para elas gera um sofrimento extremo, angústia extrema. Na anorexia, a pessoa não faz o processo do vômito. O vômito, no caso da bulimia. Na anorexia, a pessoa evita a comida, para a gente não confundir. A anorexia, você evita, você não come. Tudo na cabeça de uma pessoa anorexa engorda. Tudo vai fazer com que ela engorde, porque ela sempre se vê gorda. E os fatores são ou comentário em casa, ou excesso da mãe, do emagrecimento, muitas vezes da família, dos representantes, as figuras representantes, pai ou mãe ou avô, tio, que ficam naqueles comentários. Ou ela já passou o processo que foi gordinha quando adolescente, e aí sofreu bullying na escola, gera esse trauma, que pode gerar anorexia. Anorexia é um transtorno muito complexo, porque também tem um fator genético que interfere nesse sistema, e o tratamento ele é muito delicado. Porque, primeiramente, nós precisamos ter cuidado ao verbalizar a esse adolescente ou esse adulto em que ele está vivenciando o processo de anorexia, que eles não aceitam, eles não reconhecem que estão vivenciando isso. Falar anorexia para eles é a gota d'água, porque eles não aceitam que estão vivenciando esse processo. Depois, um tratamento multidisciplinar, porque a gente precisa do auxílio da medicação. Nós precisamos do auxílio da atividade física, do nutricionista e os farmacológicos, que é a medicação. Porque às vezes a pessoa está tão obcecada, tão fissurada, tão neurótica com o emagrecimento, a visão dela está tão distorcida do seu corpo, que só com a medicação para fazer ela ter estímulo de comer, ela conseguir mudar a visão de si, fazer a recaptação de alguns neurônios que foram mortos em virtude dessa imagem distorcida que foi construída durante um tempo. Então, a medicação é primordial. Muitas vezes começamos o processo, avaliamos e depois encaminhamos para o psiquiatra. Que não é de imediato que você avaliar, é suspeita de anorexia, eu vou já mandar tomar uma medicação. Não. Tem muita gente que quer fazer psicoterapia e não quer medicação. Ou tem muita gente que não vai para psicoterapia, reconhece que tem um transtorno, não vai porque não quer a medicação. Mas, gente, a gente precisa entender que o processo de medicação, ai, me enganchei agora, farmacológica, que é a medicação, ela vai auxiliar você nesse processo, porque muitas vezes os nossos neurônios, eles não trabalham sozinhos, eles precisam do auxílio da química, que vem com a medicação, o farmacológico. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma dorzinha de cabeça e só passa com remédio, alguns transtornos precisam do auxílio da química, porque aí nós precisamos reativar algumas recaptações que nós chamamos neuróticas, que elas foram o quê? Elas foram mortas porque não estava funcionando. E aí no processo da anorexia é muito mais complexo porque ele interfere numa menarca, que é no processo da menstruação, porque ela já não ela se alimenta bem. Então, consequentemente, o corpo dela começa a não produzir alguns hormônios. E isso interfere em uma série de coisas na biologia da mulher. Então, é muito interessante pensar sobre a anorexia e observar no nosso dia a dia, porque muitas vezes temos alguém que conhecemos, aquela menina é magra, mas é magra por quê? Como é que ela se vê? E aquela história de, sempre me vejo gorda, não vou comer um pouquinho não, você já vê que a pessoa já é magra, mas ela restringe muito a alimentação. Então,
pai, mãe, atente-se, principalmente nessa fase de transição, né, de adolescente, adulto para adulto. Então, esse processo é muito comum nas meninas. Acontece com meninos? Acontece, mas é uma situação mais atípica. Com meninas é maior, porque vem padrão social, a sociedade também, o padrão do corpo é perfeito, né? Então, entrou naquela ideiazinha da cabeça da criança e do adolescente para sair, né? Requer um trabalho e requer a aceitação da família, que muitas vezes a família não aceita, não aceita, e principalmente se tiver que tomar medicação, que a família não, que meu filho não é doido, né? Vamos primeiro entender que a medicação não é só para uma pessoa louca. Todos nós podemos e se necessitamos devemos tomar medicação. Ela está para auxiliar. Então, o psiquiatra ele não é para louco, como psicólogo não é para louco. É um auxílio para que nós possamos viver melhor e ajuda a curar esses transtornos. Então, tem pais e mães que rompem o processo porque o filho não é doido e não vai tomar medicação. Só a psicoterapia, em alguns casos de anorexia, não ajuda. Só a psicoterapia não vai ajudar, porque nós trabalhamos na psicoterapia a dor emocional, mas aí nós temos outros fatores que são a desnutrição, que não gera a produção de hormônios. Nós precisamos que essa criança ou esse adolescente que esteja passando por esse processo de anorexia, ele produza hormônios que vêm a endorfina, a adrenalina, a serotonina, que são necessárias, né, para a manutenção do nosso corpo. Então, eu preciso da atividade física, do profissional da educação física, eu preciso do benefício medicamentoso, que é o farmacológico com o psiquiatra, e eu preciso do auxílio da pessoa, da nutricionista, para trabalhar junto com o psicólogo. Então, eu tenho 4 profissionais, por isso que nós chamamos de um atendimento multidisciplinar, nesses casos de anorexia, que é uma questão muito delicada, e que não resolve também de uma hora para outra, leva-se um tempo, até fazer pessoa entender, ela conseguir desconstruir aquela ideia, aquela visão que ela tem sobre ela e sobre o corpo e o padrão estabelecido pela sociedade do corpo perfeito. Então, é um transtorno comum que é tabu, mas que hoje se tem muito nos consultórios e no Brasil está crescendo absurdamente e muitas vezes está sendo desatentos das figuras parentais, o pai, ou mãe, ou avó, ou tia, que não observa esse processo em que o jovem adolescente está vivenciando, certo? Depois vamos falar sobre a bulimia. A bulimia é um transtorno diferente. A pessoa ela come, 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 ela sente a necessidade de comer, mas depois que ela come, ela faz o quê? Caramba, comi demais. Vou engordar. Não posso ficar assim. E o que é que ela acontece? Volta para fora. Ela não consegue se conter ao comer. E depois que come, joga aquilo tudo para fora porque fez o mal. Tem pessoas também que faz muito esse processo, né? E a bulimia e a anorexia caminham muito juntinho, uma junto da outra. Às vezes a pessoa não é anorexa, mas tem bulimia, depois da bulimia passou a ser anorexa. São transtornos que caminham juntos. E aí, come, 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 muitas vezes a pessoa não observa, não observa, não observa, ninguém observa. Comeu, 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 come como alguém que passou 2 dias, 3 dias sem comer. Come compulsivamente, não consegue se conter. E aí, comeu, comeu, depois cheia, vai ao banheiro, expulsa aquilo, que é um transtorno também comum. E a compulsão alimentar, né? Principalmente na pandemia, acho que todo mundo deu exagerada. Porque na compulsão alimentar, para que vocês entenderem, Freud fala muito sobre a fase oral, né? Que a boca gera muito prazer, né? Principalmente para quem tem esse transtorno de compulsão alimentar, né? Tudo que nós comemos gera aquele prazer. As mulheres no processo de TPM, a gente tem essa, a gente desencadeia e encaminha um pouquinho nesse quesito. Não temos esses transtornos, não, mas o fato do nosso corpo estar produzindo muito hormônio, às vezes precisamos comer aquele docinho, para dar aquela sensação de bem-estar. Quem nunca comeu chocolate? Caramba, viajei, né? A sensação do chocolate no osso, que é isso? Uma comida, porque tudo isso gera o prazer, é o prazer oral. Ele entra pela sua boca, você come, mas isso vai estimular o hormônio da o quê? Serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar e do prazer. Por isso que a pessoa que sofre desse transtorno de compulsão alimentar, ela come, ela muitas vezes nem está com fome, ela muitas vezes está saciada até demais, a barriga muito cheia, mas é a forma que ela tem de ganho, uma forma que ela tem de prazer e de sanar aquela dor e aquela angústia emocional que ela está vivendo. Então, ela é aquela fase
desconta tudo na comida. Ela come, 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 porque ela quer se sentir o quê? Ela quer se sentir bem. É um transtorno que também está ligado ao fator emocional, mas que também precisamos trabalhar com a equipe multidisciplinar, porque a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. O que é que está desencadeando esse comer compulsivamente? Onde você não consegue controlar isso? Como fazer para aprender a controlar? Porque aí vamos entrar com o processo de psicoeducação. Começar do zero. E a gente sabe que vai ter nesse processo altos e baixos, né? Porque imagina uma pessoa que já come há 1 ano, 2 anos compulsivamente para tirar isso. É uma dor, é uma agressão emocional muito forte. Então, precisa ser aos poucos retirado. E o auxílio da atividade física, porque você substitui uma coisa para outra. A produção de serotonina que ela estava tendo na comida, do prazer, em comer, ela vai produzir quando ela estiver praticando a atividade física. Então, uma coisa vai caminhando com a outra. E muitas vezes, sim, entramos com a medicação, que é o processo farmacológico. Por quê? Porque ele precisa daquela estabilizada. Se ela estiver produzindo pouca, muito pouca serotonina, ou quase nenhuma, e só a atividade física não estiver conseguindo estabilizar, aí vem a parte da psiquiatria, que vem a medicação, para poder auxiliar e tentar dar uma estabilizada. E aí vai auxiliar no processo de controle. E aos poucos, como nós chamamos na medicação, nós vamos fazendo esse desmame e vamos desconstruindo aquela compulsão, né, por um controle. O seu autocontrole, o que você vai comer, o porquê você vai comer, trazendo consciência de que quando você começa aquele processo, mas eu tô com a barriga cheia, por que que eu quero comer mesmo? E aí você conseguir fazer a manutenção, fazer o controle, gestão do que é emocional, como é que eu posso trabalhar esse emocional, por que que eu tô comendo, quais são os gatilhos que despertam essa necessidade de comer. É também um trabalho em conjunto, multidisciplinar, né? E muita gente, no período da pandemia, desencadeou essa compulsão alimentar porque estava em casa. Eu ia comer, não tinha o que fazer, já não aguentava assistir Netflix, já não aguentava mais não poder sair de casa. Teve pessoas que não saíram de casa de maneira nenhuma e o que me restava era comer. Então as pessoas comeram, comeram, comeram compulsivamente. E aí gera todo aquele estrago, né, físico, porque muitas vezes tem que fazer bariátrica, e a bariátrica, em algumas questões, para algumas pessoas, é bem agressiva ao corpo, tanto ao corpo quanto à falta emocional, né? Tem muita gente que não quer ter que fazer essa bariátrica, e aí acaba tendo que entrar nesse processo de autoaceitação, porque o corpo já não suporta o peso. Aí a gente fala do joelho, o joelho já não suporta o peso do seu corpo, né? Eu conheço uma pessoa que ela comia compulsivamente, ela disse, eu não sinto prazer, eu nem percebo que comi. E já chegou a comer 29 fatias de pizza. E ela me disse assim, eu nem percebi. Sabe por que eu percebi? Porque a pessoa disse assim, essa é a 29ª. Nem percebi que eu comi isso todo e também nem estava saciado. Quando eu saí do restaurante, foi que eu percebi que estava realmente muito pesado. Porque é o processo de comer no processo do automático, da robotização das coisas. Você vai comendo, não se tem prazer mais oral. Aí na compulsão alimentar, e nessa situação que esse rapaz chegou, ele já não tinha nem prazer mais. Ele foi comendo, foi comendo, foi comendo no automático. O que sente às vezes é a primeira fatia, a primeira garfada, aquela sensação de bem-estar, e depois você vai comendo, 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 e aquilo já não tem interferência nenhuma. Mas você está descontando tudo aquilo, toda aquela dor emocional, toda aquela angústia, essa instabilidade na comida. E que aí vai gerar mais instabilidade, porque quando você termina, vem a culpa. Eu não deveria ter feito isso. Muitas vezes você se olha para o espelho e não gosta do que está vendo. Você, muitas vezes, tem pessoas que depois desse processo, não, vou fazer uma dieta, tu consegue controlar a dieta até determinado período, depois não mais. E não consegue voltar àquele momento inicial de, hoje eu consigo me controlar comigo. Não, não consegue, porque é compulsão, não tem como. É o seu momento de felicidade, é o seu momento de prazer. E ele desconta o quê? Na comida.
entendeu? Quer perguntar alguma coisa, mas eu posso continuar falando. E aí, vamos falar sobre crise de ansiedade, né? Eu falei dos três principais, né? Que é a compulsão alimentar, que é a anorexia e a bulimia. Tem um filme bem interessante que eu vou deixar também aqui, recomendado, gente. Eu falo e perco a noção do tempo, por isso que eu fui olhar a hora. É um filme que eu vou deixar aqui na Netflix, que fala muito sobre isso. Quem não conhece, eu tenho dúvida se está vivendo esse processo. Eu sei que não é um processo fácil, né? Entender que esse transtorno ele existe e aceitá-lo dentro. Mas tem um filme que dá para você assistir e analisar como é que está o seu nível, né, de problema em relação à comida, à dor emocional, que é o mínimo para viver. Ele fala muito sobre isso, mostra detalhadamente como acontece. A gente tem situação de anorexia, a gente tem situação de bulimia. Por incrível que pareça, né, nós vemos a pessoa muitas vezes parecendo uma caveira em pé, literalmente, e a pessoa acha que não. Ela não tá parecendo uma caveira, ela tá bem, ela tá gordinha e não vai fazer a inseção. Eu conheci um caso da pessoa que até água ela estava se negando a comer, a tomar, porque ela disse que a água engordava. E se negou a ir ao hospital e fazer o tratamento. Né? Achava que não estava gorda ou que não estava magra, se viu como uma pessoa normal, mas se você observasse, é muito feio quando a pessoa está num processo desse tipo de anorexia, assim, muito feio mesmo. E aí ela não se via dessa forma, e aí agrava a depressão, agrava a ansiedade. Aí a gente já fala de uma depressão crônica, a gente já tem que entrar com medicações pesadas, que a pessoa está em pé e ela só foi internada porque teve uma queda. Uma queda, e nessa queda, quando chegou no hospital, os médicos não têm condições de retornar para casa porque estava o couro e o osso em pé. E vocês precisam entender que quando a gente fala de um transtorno desse, ele não está respaldado apenas numa classe social, né? A pessoa classe baixa, pobreza extrema ou riqueza, não. Doença psicológica, transtornos mentais, ele não está respaldado apenas em uma questão, em uma classe, em cor, nada. Ele está direcionado a sujeitos. Todos nós somos sujeitos, independente da nossa classe social e econômica, independente da nossa cor e religião. Ele não está para uns e para outros, não. É para todo mundo. Então, precisamos se atentar a isso. Às vezes entramos num padrão de sociedade, disso, daquilo, e a gente vai se acabando. Chega numa situação em que a família já não tem mais o que fazer. Imagina você chegar a um nível de você dizer que você não vai beber água porque a água está engordando. É muito sério isso, né? E acontece. Infelizmente, acontece. São esses, para tentar. Boa noite, eu gostaria de saber como identificar a ansiedade. Pronto, vou falar sobre ela agora. E a dica do filme para vocês detectarem bem esses transtornos de ansiedade é O Menino para Viver na Netflix. Procurem, assistam, vale a pena. Tanto para ajudar vocês, como para ajudar um conhecido, alguém, os que têm adolescentes em casa, acompanhar também, prestar atenção, certo? Eu vou falar agora sobre ansiedade. Né? Ansiedade, sempre explico aos meus pacientes, se tiver alguém aqui, é algo normal, certo? Nós temos dois tipos de ansiedade. A ansiedade, que é natural do ser humano, e a ansiedade patológica. O que é a ansiedade normal, Maria? Como é que eu posso identificar se eu estou com ansiedade ou não? A ansiedade normal é aquela. Vou para o encontro, vou conhecer alguém novo. Então eu fico, ai caramba, como será a pessoa? Aquele frio na barriga. Ah, vou para a entrevista de emprego, frio na barriga, fazer uma prova de concurso, será que vou conseguir? Tal. Aquele frio na barriga, fica um pouco nervoso, transpira um pouquinho, mas isso não interfere no seu dia a dia. Isso não lhe causa nenhum mal, não traz nenhum prejuízo. Aquela coisa que você está sentindo, mas que você controla. Isso é uma ansiedade normal, né? Porque vem aquele medo de algo que é novo. Então, o medo, ele faz você pensar que você está em situação de risco. Então, vem aquela proteção. Essa é a ansiedade natural, biológica que nós possuímos no ser humano, que não traz nenhum malefício. Mas a ansiedade patológica, ela é diferente.
Ansiedade patológica deixa a gente sempre em estado de caramba, vai acontecer alguma coisa errada, eu não consigo, tô com medo, isso não é pra mim. Aí se eu for ali, alguém vai pegar, vai me sequestrar, vai me dar um tiro, eu vou morrer. Ai, minha cabeça não para, eu não consigo parar de pensar, tudo na minha vida dá errado, eu sou um fracassado, eu sou um nada, eu não consigo. Ai, eu sou insuficiente, eu não sou capaz, não vai dar certo, eu não nasci pra isso. Então você tá o tempo todo, sua cabeça tá o tempo todo fazendo barulhos, você não para. Sua mente não para de pensar, você está o tempo todo como se estivesse ouvindo vozes, né? Você, como se alguém falasse com você, estivesse falando coisas. Faça isso não é para você, olha, vai dar errado. Medos excessivos que interferem no seu dia a dia. Você vai fazer uma coisa que você não consegue, você trava, paralisa e não consegue fazer. Então, a apresentação de um trabalho simples, mas que para você não flui, travou, secou, paralisou e não consegue fazer nada. Você não consegue. Você não consegue um encontro, você não consegue se apresentar, você não consegue estar bem. Então, essa é a ansiedade patológica. A gente tem alguns sintomas orgânicos que chamamos de físicos dentro da ansiedade patológica que fica fácil de identificar, que é a falta de ar, a sudorose, que é você suar fora do pulmão, é a falta de ar, a sudorose, é o coração acelerado, você fica com o coração acelerado, você não consegue controlar. Tem a paralisação em alguns casos, certo? Cada sujeito ele reage de uma forma. Esses são os sintomas mais comuns da ansiedade, além do barulho mental. Só que sofre de ansiedade, ela sempre diz assim, minha cabeça está fazendo muito barulho, meus pensamentos eles não conseguem parar. Toda hora como se alguém estivesse falando alguma coisa. E o interessante é que esses pensamentos são sempre autossabotadores. É para lhe boicotar, para que você não faça. Você tem vontade, mas como não faça, não dá certo, não é para você. Então são esses pensamentos autossabotadores que não deixam você fluir. Fora isso, temos também a paralisia. Tem algumas pessoas que paralisam, fica literalmente paralisada. Tem gente que perde a voz, tem gente que desmaia. Tudo isso também é uma ansiedade patológica. Entre crises de choro e não para. Então, uma coisa, ela esperou aquele momento, desaba e não tem quem consiga controlar ela, ela conseguir parar. Não, porque ela tá, a dor dela é tão forte, a angústia dela e o conflito mental é tão intenso que é uma forma dela externalizar o choro. Como as outras coisas também, esses são sintomas físicos que são mais agressivos dentro do nosso corpo humano. Quando a gente está numa situação dessa bem agressiva, que é a falta de ar constante, não conseguir fazer nada porque está o tempo todo se sentindo inseguro, está com medo, né? O desânimo também é muito persistente dentro desse sujeito, a falta de ar. Aí dentro da falta de ar a gente fala sobre a respiração diafragmática, né? Que é aquela que você respira, prende o abdômen, depois vai soltando aos poucos, conforme você tentar controlar tanto o seu corpo como sua mente. Mas para realizar esse tipo de técnica, você precisa também estar calmo, né? Então você precisa aprender os manejos para controlar quando tiver um processo de crise de ansiedade ou quando tiver alguém auxiliar nesse processo, além das técnicas também de tentar entender quais os gatilhos que está gerando sempre essa crise, é importante uma forma de você conseguir controlar para não ter tantas crises, né? Então, isso tudo vem da ansiedade patológica. Tem pessoas que têm outros tipos de sintomas que são mais atípicos, mas existe também. Um sintoma muito comum é a insônia. Por quê? Quando chega de noite é o momento que a minha mente mais trabalha. Eu não consigo dormir, porque eu penso tanta coisa, que ela não me deixa em paz. É isso que quem tem ansiedade sofre. A mente não deixa. Aí você tá tudo bem, querer ir para algum lugar, e daqui a pouco, não vou. Parou, ficou e, tipo, desistiu de tudo, não quer saber mais daquilo e não vai porque já não encontrou sentido para ir. Isso é ansiedade. E a ansiedade ela é uma dor emocional. Nós trabalhamos com medicamentosos, que são as medicações, né? Mas ela é uma dor emocional. Toda medicação, toda inserção de medicamentos dentro desse processo é para ativar aquela química que está morrendo, que não está fazendo o processo de recaptação dos hormônios normalmente. Então, todo esse processo para que você auxilie você nisso. Mas a ansiedade, a depressão é uma dor emocional. Então,
Só entrar com a medicação, sem fazer o acompanhamento, sem tentar entender as suas dores, angústias e emoções, não traz muito resultado. Não, vez que tem a pessoa assim, eu faço 4 anos de tratamento com psiquiatra. Tomo há mais de 4 anos medicação. E eu não tive o resultado. Gente, vocês vão ter resultado com a medicação nas sensações físicas e orgânicas, que é o quê? A falta de ar, muitas vezes consegue controlar. A sensação tremedeira, a insônia, a paralisia. Em alguns casos consegue controlar, em outros também não. Por quê? Porque quando falamos de reações físicas, é porque, entenda que eu digo sempre isso para os meus pacientes, é uma máquina no nosso corpo. Então, isso aqui já gerou tanta dor e tanta angústia, e você não soube lidar bem, ela joga isso aqui, tudo isso que aqui está passando, todas as dores, angústias e conflitos, ela joga para o seu corpo. Nosso cérebro ele é muito inteligente. Quando ela joga para o seu corpo, ele vem com uma doença física, ele vem com uma reação física. E aí a medicação ela vai sanar as sensações físicas, mas não vai deixar de você sentir a angústia e a dor. A gente tem alguns medicamentos que auxiliam na potência da serotonina, ele vai estabilizando aqueles hormônios que não estão. Porém, a dor emocional ela precisa ser tratada. O que desencadeou essa ansiedade precisa ser tratado. Ah, Maia, mas eu não sei o que desencadeou. No processo psicoterápico você vai descobrir. Você só sabe investigando. E aí também tem outro fator bem interessante quando falamos em ansiedade e todas as doenças emocionais, né? E psicológicas. Existe o fator hereditário, que nós também acabamos trazendo, como um exemplo, hipertensão, se a família tem, diabetes, colesterol, a gente acaba trazendo como fator genético, né? As doenças psicológicas também, pessoal. Também trazemos como fator genético na nossa vida. Tem algumas pessoas que, como na família já tem histórico comuns, tem o quê? Predisposição a ter uma depressão, tem predisposição a ter uma ansiedade, mas tudo isso precisa ser tratado na raiz de onde se encadeia isso. Tipo as perguntas, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu só liberar meu áudio aqui. Tem sim, vamos lá, mas você pode estar continuando e eu vou soltando a pergunta aí durante o processo. Então, mas pode continuar aí. Então, por isso que é importante identificar, tratar. É possível viver bem com ansiedade? É. Até você conseguir controlar, né, a sua ansiedade, aprender quais gatilhos que desencadeia ela, aprender a lidar com as suas emoções, né, aprender a lidar com as frustrações, com o sofrimento, né, que parece que a gente não precisa ensinar muito isso, né, lidar com a angústia, com dor, com sofrimento. Precisa aprender a lidar com suas emoções, porque nós não somos máquinas. Queríamos que fosse, mas nós não somos, né? Nós sentimos, nós vemos, nós observamos. Mas é você que deve fazer gestão de tudo isso dentro de você, né? Ah, eu tô com 10 anos, 50 anos com depressão. Consigo sair desse estado, consigo ter melhoria? Consegue, basta querer. Sei que quando a gente tá, as pessoas estão nesse ciclo, né, de depressão, de ansiedade, é muito difícil sair. E até eu estava falando nos meus stories hoje pela manhã, né? Como é importante a atividade física dentro disso. Quando nós executamos a atividade física, nós estabilizamos os nossos hormônios, porque produzimos hormônios. Eu vou lá, realizo minha atividade física, né? Vou lá, fiz minha atividade física, eu faço a produção desses hormônios, né? Então, eu dou aquela estabilizada. Então, a atividade física ela é essencial. Não é uma escolha, não é estética, não é um padrão da sociedade, não. Ela é essencial ao ser humano. E a gente está em uma realidade hoje muito industrializada, né, em que as comidas elas são muito de 10, 15 dias, tudo enlatadazinha. E isso acaba interferindo nos processos também dos nossos hormônios, né? A praticidade no comer, o não ter tempo. Então, tudo isso interfere em quem somos nós. Então, hoje, a nossa realidade de vida é diferente da pessoa de 10 anos, de 15 anos atrás. Uma realidade totalmente diferente. Então, a atividade física ela é essencial, até para as crianças. A gente está tendo muita criança com transtorno de ansiedade.
muitas vezes porque tem uma rotina de adulto, aí não tem uma prática do esporte, aí precisa inserir essa criança. E hoje já tem uma idade, a partir dos 10 anos, acho que já pode fazer a prática da atividade física. Então é super importante que você já insira essa criança nesse contexto, porque todo o processo de industrialização está gerando, desencadeando outras coisas e nós seres humanos que antes não tinha. Então, a atividade física ela é essencial para estabilizar os nossos hormônios. Não tem outro, pessoal. Tem que fazer. Como eu disse, ontem estava sem vontade, que estava cansada, estava um pouco desanimada, né? As pessoas têm desânimo. E aí eu tava, ai, tô com preguiça hoje, tô cansada. Não vou, hoje eu vou ficar aqui descansando e tal. Aí eu pensei, olha, tem que ir. Eu não tenho escolha, eu preciso ir. Né? Eu preciso ir, é necessário ir. Aí botei minha roupinha daquele jeito, principalmente quando é pra malhar braço, né? Nem todas as mulheres gostam, eu não gosto. E aí fui fazer atividade física. Mas sempre em braço, eu gosto de fazer o aeróbico. Eu gosto de suar um pouquinho. E lá vou eu. Quando cheguei na academia, comecei a fazer. E aí é algo bem importante. Mudei o hábito, mudei o pensamento. Eu saio de casa com aquela sensação de que treino chato. Eu não ia produzir tanto. E eu estava ali a pulso, obrigada. Então o que é que eu fiz? Comecei a olhar de uma forma diferente. Comecei a interagir, comecei com o outro, fui mudando a percepção, a música foi tocando, então fui mudando a forma como eu estava olhando aquele treino. Por que eu estava olhando, mudando a forma de olhar o treino? Porque eu precisava entender que eu preciso fazer aquilo. E se eu olhar de uma forma, ai que saco, não sei o que, eu não ia produzir nada, ia estar ali a pulso. Então eu disse, não, vou olhar de uma outra forma. Fui interagindo. Então aquele desânimo que eu saí de casa, ele passou a não existir. Eu precisei fazer. Fui interagir, realizei minha atividade física, produzi meus hormônios e eu voltei melhor para casa. Então, houve um equilíbrio na questão do meu humor. Eu voltei melhor. Se eu ficasse em casa, se eu me entregasse, não, eu fiquei em casa, hoje deitada, ia resolver o quê? Então, precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. Na comida, como evitar. Aprender a lidar com os descontos, minhas frustrações na comida, como aprender a evitar. Aprendendo a gerenciar suas emoções. Frustração todo mundo vai ter na vida, isso é importante. Você precisa entender por que você não consegue lidar bem com a frustração. A frustração ela faz parte do processo que é da vida, né? Nem sempre tudo vai sair conforme queremos, porque nós não temos controle de tudo. Você precisa entender isso aí. Quando vier a sensação de comer, tentar evitar de uma outra forma. Canalizar tudo isso que você joga para comida para outra coisa, para leitura, para prática de atividade física. A própria prática de atividade física já vai lhe ajudar nessa questão. Então, né, e lembrando, a comida ela é importante até para a gente executar o exercício físico, mas o excesso não. Pois tem hora que é alegre, depois fico chorando, queria saber o que é isso. O que é que causa tanta dor? Por que é que você chora, né? Porque esse desequilíbrio de humor, né? Estabilidade de humor, nós falamos aí. Tenta identificar, né? Subjetivamente somos muito complexos e é preciso entender o que está gerando, né? Essa questão do choro, essa tristeza. O que é que você não está satisfeita na sua vida? Que gera tristeza e insatisfação, muitas vezes, ou medo de alguma coisa. Então, o que é que está gerando tanta insatisfação, tanta tristeza que está desencadeando aí o choro? Tem que identificar isso. Vamos lá, nosso horário é curto, né? Então, qual a palavra final que você deixa para as pessoas aí que estão assistindo e que vão assistir depois? Né? Temos só 5 minutinhos. E qual a palavra você deixa para quem tem crise de ansiedade, para quem tem compulsão alimentar, para quem sofre de algum transtorno? Então, o pessoal seja consciente, né? Os transtornos não são coisas de outro mundo. É possível viver bem com tudo isso, né? Nós temos a ciência aí que nos auxilia nesse processo. A dor emocional, ela existe, mas é possível você viver bem com ela. Não é tabu, não faz vergonha tomar um remédio, fazer um acompanhamento psicológico. Ao contrário, você vai ver como você vai se desenvolver e vai viver melhor.
Você é protagonista da sua vida. E não deixe nem permita que os figurantes interfiram nisso. Com comentários, com conversa, procure a prática da atividade física. Seja responsável e consciente com a sua vida, com suas dores. Seja você o autor e protagonista da sua vida. Não permita que figurantes interfiram com comentários, com palavras, com histórias que nem conhece, que nem sabe quem é você, que nem sabe nada da sua vida. Então não interfira isso não, nem também se entregue. Já estou nesse contexto de sofrimento, de dor, e se permita ficar nisso. A vida é muito além de tudo isso. Show, show. Queria agradecer a presença aqui na live, né? Queria agradecer a, as palavras e muito obrigado. Tamo junto, hein? Então aí, as meninas que eu estou devendo, próximo mês sai o nosso encontro da autoestima. Galera, por hoje é só. Vamos correr agora. Daqui a pouquinho tem aquele nosso treinão, tá? Quem tá aí, vai lá, segue o Instagram dela, tá aí, só clicar no nome. Vão lá seguir. Ela libera muito conteúdo no perfil dela, então vão lá, sigam o perfil dela para ficar por dentro. Às vezes ela faz live lá também com esse assunto e com vários outros assuntos muito importantes, beleza? Devemos cuidar da mente para poder sermos fortes, beleza? Então, muito obrigado, tamo junto. Vamos ter treino agora e logo mais tem outra live com a aluna que ela conseguiu eliminar 6,5 kg no desafio do cubo e do emagrecimento, tá ok? Ela vai contar um pouquinho da história dela, mas isso depois do nosso treino, tá ok? Então, tchau, tchau. Segue o perfil dela aí, tá, galera?